Bom dia, senhores. Estamos dando início a mais um UFC. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, se vocês puderem dar, antes de qualquer coisa, aquele feedback de som e imagem, que aí a gente já começa. Isso aí, começando a discussão. Bom dia, pessoal. Resultado aí do Croton. Saiu o resultado mais relevante de ontem para hoje. Murilo MB, Rio Hunter, Vete, Marcelo E. Transmissão aqui. Melhorou, a transmissão melhorou, né? Cadê o uniforme? Ele tá perguntando. Hoje. Quem derrubou café e não pôde. Hoje não deu. O casaco dele. Amanhã vai ter uniforme. Um abraço, Murilo. Valeu. Pessoal lá dos assessores também, só se der um feedback se tá tudo ok pra gente ir aqui. A gente já vai dando início aqui a nossa apresentação, discussão aí. Dá pra falar de fibra, dá pra falar de Croton. Acho que o pessoal tá tudo ok. O pessoal dos assessores lá. Não tem ninguém na sala aí? Mamute Siberiano. Boa. Um abraço, Murilo, MB. Ótimo. Então vamos dar início aqui. Quer falar de Croton agora, que tá até rolando o... Croton vinha subindo bastante, obviamente por conta desse resultado que a gente comentou na reunião matinal. Acho que vale falar um pouco, até estava ouvindo um pouco da teleconferência e o Galindo estava comentando todas as mudanças do FIES e como eles esperam ainda ganhar um pouco mais de margem, principalmente nas sinergias com relação à Anhanguera. Mas indo para o resultado que está impulsionando o papel hoje, acho que todo mundo já esperava uma desaceleração na captação e crescimento de base de alunos por conta da mudança do FIES, mas querendo ou não, os números divulgados, o crescimento foi maior do que esperado. Lembrando que no quarto trimestre eles divulgaram guidance de captação para esse começo de ano, e eles tinham falado, por exemplo, captação presencial, eles esperavam que caísse 5% ou ficasse estável, e na verdade cresceu 4%. Captação de EAD cresceu 8%, em linha com o esperado. Aí com isso a base presencial subiu 5% e a base EAD subiu 9%. Então os dois números ali acima do esperado. Tudo bem que foi uma desaceleração forte, se a gente comparar com o ritmo que a gente observava durante os últimos trimestres, mas acima do que o mercado estava esperando. É importante destacar também a penetração de FIES, que já apresenta uma redução bem relevante. Se a gente for ver, só na base presencial de alunos de graduação, FIES fazia parte, no trimestre anterior, 61% de participação. Nesse trimestre foi para 57%, isso na base presencial de graduação. Agora, obviamente, se a gente contar a base inteira da Croton, tem muito EAD, né, ensino à distância. Então isso dilui bastante. A penetração em cima da base total de alunos é de 24%. É bem menor por conta justamente do grande número de alunos de EAD. Então, no final, a receita consolidada cresceu 90% no ano contra ano, obviamente efeito aqui da fusão com a Anhanguera. Mas se a gente olhar em termos relativos, deu uma bela desacelerada. Primeiro ponto aqui que o ticket médio da Anhanguera é menor, e também, obviamente, esses efeitos de desaceleração no crescimento da base com relação ao FIES. Em termos de margem, eles tiveram uma queda bem expressiva, e a gente já vem olhando isso ao longo dos últimos trimestres, porque a Anhanguera opera numa margem menor. Então você colocar um ativo tão relevante desses para dentro com uma margem menor, a margem consolidada cai. Então nesse caso caiu 6 pontos percentuais se a gente comparar com os níveis anteriores à aquisição. Mas acho que vale aqui comentar que se a gente coloca em base pro forma, quer dizer, considerando a Anhanguera no resultado do primeiro TRI de 2014, eles até tiveram já uma evolução na margem de 3 pontos percentuais. Então mostrando um pouco aí a qualidade do management em fazer essa margem da Anhanguera crescer e ganhar sinergia. Então, no resumo, resultado acima do esperado, apesar da forte desaceleração em captação e base, e também esse ponto importante da recuperação na margem pro forma. Então, por isso que
o papel vem andando hoje. Na teleconferência o Galindo já comentou que acho que tem mais espaço ainda para ganhar em termos de margem, mas de qualquer forma a gente ainda seguimos cautelosos aí com o setor, principalmente no curto prazo, tá? A gente vai ver ainda impactos negativos ao longo do ano, principalmente no segundo ciclo também de captação no meio do ano, e vale ficar de olho também e talvez principalmente na questão do fluxo de caixa. Todas as empresas que reportaram resultado mostraram um fluxo de caixa bem pressionado por conta do aumento do capital de giro, por causa da mudança do FIES, e não foi diferente para a Kroton. Eles têm o CAPEX ali, etc. A geração de caixa talvez tenha desacelerado um pouco, mas o que chama atenção é justamente esse aumento do capital de giro bem relevante nesse trimestre. Então é isso que a gente tem que ficar de olho ao longo do ano, para o curto prazo. Então, de novo, o risco-retorno ainda a gente tem que ficar ligado nessas questões de efeito negativo, mas no longo prazo ainda a gente vê algum valor, principalmente nesses níveis de múltiplo, e a nossa preferida segue sendo Kroton no setor por conta do melhor management, e eles, enfim, num momento de mudanças e você tem que mudar a estratégia, o management é bem importante nesse sentido. De novo, a gente tem uma posição bem pequena na carteira de longo prazo, a carteira XP é um pouco dessa a nossa visão. No curto prazo ficar mais cauteloso, para longo prazo pode uma diversificação interessante, ainda que não concentrada, né? Tiveram duas perguntas que você estava falando de Kroton. A SMP perguntou: você acha que a integração com a Anhanguera já está surtindo efeitos positivos? Já. Obviamente, quando você coloca um ativo com uma margem menor, como eu comentei, a margem consolidada cai, mas eles já estão conseguindo trazer a margem da Anhanguera para níveis maiores, e isso aí é sinergia, é integração da parte de despesas, enfim, aumento da escala e redução de custos. A gente já consegue ver alguma sinergia, mas acho que tem bastante coisa para captar ainda, assim como o Galindo comentou na teleconferência. Obviamente você vai ter ainda o impacto negativo da mudança do FIES, mas você tem aí alguma amenização com essa questão de sinergia, né? E o André da PCA perguntou: com relação ao aumento de inadimplência, deve aumentar e quando podemos notar isso? Deve aumentar bem por conta dos contratos antigos de FIES, né? Obviamente isso aí só vai pegar de forma relevante em 2017, mas em 2016 já começa, mas 2017 e 2018 é o que a gente consegue ver. De qualquer forma, eles já estão provisionando, mas a gente precisa ficar de olho nisso. Antes disso, pode ter um aumento de inadimplência por conta de cenário macro. Isso pode acontecer, mas a Kroton sempre foi bem conservadora ali na questão de PDD, de provisionar. Então ela tem provisionado um montante já prevendo alguma coisa nesse sentido, mas vale a gente ficar de olho nessa questão de inadimplência FIES, que talvez bata um pouco mais para frente, e dois, nessa questão macro, que obviamente não só o setor de educação, mas a gente já está vendo aumento de desemprego, etc., menor renda disponível, pode em algum momento bater na questão de inadimplência de ensino superior, mas a ver ao longo do ano como eles vão lidar com isso e se o provisionamento vai ter que ser aumentado ou está de acordo. Boa! E aí perguntaram aqui, o Elefante Branco, o que ocorre com o Rumo 3? Rumo também saiu o resultado ontem à noite. Eu dei uma olhadinha, não deu muito tempo de olhar a fundo, porque teve resultado de Kroton e teleconferência também. Mas pelo que eu vi, o crescimento de top line não foi tão animador, e o que chamou bastante atenção foi queda de margem. Uma forte queda de margem, mesmo se eles tiram os não recorrentes ali, a queda bem expressiva no ano contra ano, já considerando os valores ajustados. Então, você já tinha uma pressão antes do resultado, porque você tem aquele CAPEX elevado de curto prazo, etc. O guidance também não foi aquelas coisas. E agora o resultado só confirmando um pouco desse cenário não otimista, pelo menos, com queda de margem, evolução da receita não tão satisfatória. Aí continua, já tinha um pessimismo, então vem um resultado que não agrada, também ajuda aí nessa pressão vendedora para Rumo.
Boa, aí perguntaram também qual seria o preço justo para a Eletropaulo. A gente acha que está mais do que justo o preço elefante branco para a Eletropaulo. A Simone perguntou se Card System, né, Card 3, vai entrar agora. Simone, a gente não olha o ativo, um ativo ilíquido totalmente, né, uma empresa que a gente acaba não olhando, infelizmente a gente prefere não comentar sobre ele. E o Mala, Kika, Celso e Kim, comente o nabo de MRV. O resultado de MRV saiu hoje, ela já divulgou a prévia operacional, foi uma das poucas companhias que divulgou uma prévia operacional boa, né, principalmente no que a gente coloca que é vendas sobre oferta. O que é o VSO? É vendas sobre o que ela tem de ativos. E se ela consegue vender 24%, 25% todo trimestre, ela gira o seu estoque uma vez ao ano. Isso é fenomenal. Outras estão 8%, ou seja, vai demorar bem mais ali de 2 anos para poder gerar o estoque. Ela não. Então, aquilo que a gente fala. A gente não recomenda exposição no setor de real estate, mas algumas empresas são boas. MRV, Zetec, Ivan, Direcional, Elbor, são 5 empresas boas. O restante é bastante complicado. A gente não recomenda exposição ativo, resultado hoje. Então, cautela aí com o ativo, tá? Com a entrada nele. O Joaquim MQ está perguntando aqui, e essa Vale, amigos, vai para onde, Ricardo Kim? Vale agora está devolvendo um pouco por conta de preço de minério, hoje o preço estava caindo, enfim, até o momento que a gente saiu da sala, a Vale também estava caindo. E é um pouco do que a gente fala, assim, pelo menos para a gente, essa alta de Vale, de certa forma pontual, tudo bem que ela deveria recuperar junto com o minério, mas primeiro, a gente acha que a dinâmica de oferta e demanda do minério deve continuar pressionando, foi uma questão talvez mais em termos de fluxo de notícia, com uma redução no ritmo da BHP expandindo, estímulos na China, mas a gente sabe que a China vai continuar desacelerando. E a entrada de capacidade de minério vai continuar aumentando. Isso aí deve pressionar o preço de minério. O segundo motivo é que Vale recuperou muito mais, teoricamente, do que deveria, se a gente olhar no histórico de correlação com o preço do minério. Então, obviamente, a gente teve questão de short squeeze aí. Então, a gente continua bem cético com relação a Vale. Para quem tem, extremamente recomendável fazer uma proteção via fence. A gente até enviou algum tempo atrás. Tem 2 possibilidades: proteção via fence, que é o nosso call preferido, e 2, para quem tem o papel, lançar call também, que é uma operação mais simples e bem eficaz também, para você gerar mais ganho ali. Porque só o racional da venda de call é bem simples. Você vende uma call, não sei, 8% para cima do preço atual. Se Vale esticar até lá, para agosto, por exemplo, uma curta, se Vale esticar até lá, você está vendendo Vale a 8% do valor atual, que já é um valor bem alto para o ativo. Então, você está vendendo num valor que a gente acha já bem esticado. Se não bater ali, você embolsou ali o prêmio da venda da call, que era, pelo que eu tinha visto, cerca de 6%. No período até agosto, nada mal. Então, bem interessante e simples essa operação de venda de call de Vale. Boa, Ricardo Kim. O Vete perguntou, Celso, você acha que o resultado da Hering foi tão ruim assim? Sim. Não tem dívida, o caixa melhorou, só essa queda no semi-sócio justifica essa queda de mais ou menos de 25% até ontem, 25% até ontem. Vamos lá, a gente explicou hoje na reunião matinal, ontem também, vamos falar novamente aqui. O que aconteceu? O número de lojas, ano contra ano, cresceu quase 9%, ou seja, houve uma abertura do número de lojas. É um case baseado nisso. A gente discutiu bastante ontem, eu e Kim, sobre isso, que era o seguinte, ela é muito alavancada a crescimento econômico e queda. Então, quando você tem, é só pensar o seguinte, lojas americanas, loja Renner, eles têm um programa de capex de número de abertura de lojas. Lojas americanas que abriu 800 lojas em 5 anos, a Renner agora eu não sei qual é o projeto dela. Economia melhora ou piora, ele não acelera muito ou retrai, ele vai lá, olha, vamos lá, vamos abrindo, porque o dinheiro é dele. Ou ele pega financiamento, mas o dinheiro é o custo ali, uma parte de capital próprio, uma parte de capital de terceiros com financiamento. Quando você vai para a Hering, é um modelo de franquia. E todo mundo sabe, pô, Mundo Verde, que é o quê? Quero abrir o maior número possível de lojas. Mas quem abre, qual o custo meu? Não é meu, não é capital próprio, nem terceiros. É um franqueado abrindo loja. Então o que ele analisa? Aquele franqueado pode tocar um negócio? Pode, então passa a loja para ele.
Ah, eu quero abrir 10 mil lojas. Ah, teve demanda para 10 mil. Não, não tem para 2 mil. Ele abre o que tiver na vista dele. Então, quando você tem uma economia melhorando para cima, ele abre um número cada vez maior de lojas e aí a receita cresce, ele aumenta a loja 10% ao ano, a receita cresce 20%, em suma, a receita cresce 20%, o volume, né, vendido cresce mais de 10%, ele captura 20% de crescimento. Ótimo. Então sempre se falou isso, ó, o lucro da Hering, pelo menos, mesmo com semi-store sales negativo, é um lucro crescente, porque ele abre mais lojas offseta, né, aquele problema de vendas mesmo nas lojas menores. Só que o que aconteceu nesse trimestre foi justamente o contrário. Ele abriu quase 9% a mais no número de lojas, só que vendeu 11% a menos. For fazer uma conta de padeiro, caiu 20% as vendas, caiu 20%. Horroroso o número. O EBITDA caiu 50% ano contra ano, o lucro líquido caiu 35%. Muito ruim. A companhia já falou que o segundo e terceiro trimestre vão ser ruins, que o franqueado está estocado. Qual o maior problema? A gente estava discutindo isso bastante até ontem aqui. Nós americanos, quando você fala com eles, né? Poxa, vocês têm 954 lojas. A Hering tem acho que 400 e pouco. Vocês falam que dá para ter em 5 mil cidades brasileiras uma loja americana pelo menos. Eles por que vocês não abrem franquia e aceleram esse crescimento? Você não precisa investir, porque você demora mais investindo. Se você abre isso para franquia, o quanto de gente não vai querer ter uma Americanas Express? Recado deles, se eu fizer isso, eu perco o controle. Eu quero ter controle do que está acontecendo, retorno, é aquilo que a gente falou. De 954 lojas até hoje, lojas americanas, só 3 fecharam. 2 porque não renovaram o aluguel, acharam caro, e uma só que não deu o payback, o retorno esperado. Então, quando você vai para a Hering, diversas lojas já fecharam, o franqueado não conseguiu tocar, tudo isso. Então, o cenário... Aí, quando desacelera, foi o que o Kim até mencionou ontem aqui. Quando desacelera, para quem é pior? É óbvio que é para a franquia, porque o cara... O que eu faço agora? Tal, o cara começa a fechar a loja. E o franqueado, que é a marca Hering, lá em cima, a companhia Hering, fala, pô, não posso fazer nada, não posso ter essa loja própria, porque senão eu vou ter que botar dinheiro. E não é esse o meu modelo de negócio. Então foi muito ruim e acontecia o seguinte, alguns institucionais, a liquidez nem é tão boa de Hering, alguns institucionais que tinham um ativo desistiram. O cara tinha um ativo a 30 e tantos reais, 38, 35, lançando call, tal, o cara chega. Tá todo mundo esperando essa inflexão ali, só recuperação, piora. aí viram que, pô, eles não conseguem melhorar e o macro cada vez mais desfavorável, aí não tem jogo a toalha, né? Sim. Aí o pessoal pergunta, por que a Renner entrega semi-store de mais 16 a Hering negativo e caem as vendas da Hering? Porque na Renner está o controle na mão dele, né? O famoso olho do gado ali, né? Que engorda, né? Que faz isso. Então esse é o grande ponto aí da Hering. Não é motivo ainda para comprar. Hoje melhorou. O aluguel está tendo uma demanda diária e os doadores estão vendendo o ativo porque não querem mais ter ele. Então está sumindo tudo. Assim, fez um tsunami em relação à Hering, mas não é motivo ainda para comprar ele. Né? Outra coisa interessante é que no caso de lojas americanas ou lojas próprias, eles conseguem dosar. Eles falaram que vão abrir nos próximos 5 anos, mas eles podem segurar um pouco no curto prazo, né? Já que o macro tá, mas macro depois piorou. Acelerar. Isso. Enfim, Nesse caso não, ele fala, e aí ele depende da demanda do franqueado. Se a situação piora, o franqueado vai abrir, ele precisa de empréstimo, mas mas ficou caro abrir uma loja, né? Melhor esperar um pouco. Aí some, a abertura dele de lojas cai também. Mas americana não, cara, meu projeto é esse, a loja Renner, eu vou continuar crescendo, tá abrindo um shopping ali, eu vou pra lá, tal. Nesse caso aqui não se perde, você depende de um cenário econômico, um cenário de desaceleração piorando, consequentemente acaba batendo nela e a gente não recomenda a exposição ao ativo. Tá bom? Pessoal perguntando aqui, o André da Questor, podem comentar Transmissão Paulista, uma boa ação para a hold, para manter sim. É boa pagadora de dividendos, né? Não tem também uma liquidez muito boa, Taese ela, não é um ativo barato, mas tem dividendos recorrentes porque independe de ter racionamento ou não de energia. Você quando constrói uma linha de transmissão, você é obrigado a pagar uma taxa para ela olha uma taxa interna de retorno, pega juros mais baixos, aplica, ela tem esse dinheiro meio que garantido, então é uma boa opção ali, olhando mais dividendos. O Edson Visão, rebaixamento de bancos prejudica Itaú. Hoje bateram um pouco em bancos, depois estavam caindo igual a bolsa, tudo mais, Petrobras segurando um pouco mais a bolsa. Esse rebaixamento, se você for olhar, a gente até comentou isso na reunião matinal e também está no nosso relatório no Morning Call. Foi só para adequar. Eles rebaixaram todos, a metodologia deles de estudo. E eu acho que não deveria bater muito em bancos. Não, tá, gente? Eles foram bem enfáticos porque falaram que o cenário não necessariamente piorou, melhorou. Né? Então, eu não vejo
motivos assim. O pessoal perguntando aqui de CSN, deixa eu só falar. O mercado tem comentado que a Hering poderia ser vendida, falou o Guia da Bolsa. O que você acha? Eu não vi nada particularmente, né, falando sobre Hering, mas não é um modelo que, por exemplo, uma Renner compraria, nenhuma outra compraria, porque é um modelo de lojas próprias e não franquia. Então, quem compraria? Talvez, ok, alguém querendo entrar no país. Difícil ver. A Guararapes são lojas próprias. Alguma coisa com a Inbrands, Inbrands ela chegou... queria ser vendida, fusão com alguém, com a Lely Blanc, com a Restock, que é outra também, quer dizer, você vai unir duas empresas com modelo de franquia. Não é que eu acho ruim. O modelo de franquia ele tem que ter um desconto para o modelo de loja própria, porque loja própria o cara pensa quantas mil vezes ele vai pensar em investir num shopping, numa loja. Já o modelo de franquia, ele fala, cara, eu quero abrir. Aonde? Põe uma loja perto do outro do shopping. Que isso? Não pode, vai ser competição. Cara, abre mais loja, vamos abrir mais loja. Ele pensa nisso. Óbvio, quando você tem uma economia crescente, a Hering, ela nada de braçada, porque ela abrindo mais lojas, ela cresce mais do que uma Renner, que continua ali na tocada dela ali, nos 100 por hora, na estrada, na quinta marcha, não diminui nem acelera. A Hering, essa hora, ela vai a 200. A Hering tava a 200, aí teve um tráfego ali na frente. Não, aí parou tudo, engarrafou, caraca, engarrafou não, tá dando de ré, né? Tá dando, e você foi ajudar daqui, tá dando ré. Aí não deu tempo. Não deu tempo, então esse é o problema para a Hering. No momento que a economia melhorando, né, a gente espera isso principalmente para 2017, não é 2016, um PIB de repente de 1% em 2016, aí sim você poderia olhar. Então tem muito tempo e a própria empresa falou, fiquem fora, né? Fiquem fora, não falaram isso, mas segundo e terceiro trimestre vai ser bastante complicado para a companhia, né? Mas dizer, ser vendida, não sei, não ouvi esse rumor, e se talvez tivesse esse rumor, os institucionais não venderiam, né? Acho difícil ter venda, mas vamos ficar de olho aí. Obrigado aí. CSN, o Guiras aqui, né, tá perguntando, CSN entrou na nossa carteira short. Entrou na nossa carteira short, apesar do nível de aluguel, tanto em taxa como em demanda ser alto, mas a gente entrou com uma porcentagem menor, ali 10%. Basicamente, CSN deu uma esticada muito forte, está com 60% no ano. Impressionante. Sendo que os fundamentos, poxa, no braço de siderurgia a gente já sabe o que está acontecendo, vendas de automóveis pesados e leves muito ruins em abril piorando, a gente tem na parte industrial ruim, com produção industrial, confiança do empresário de maior pior, retração no PIB, então macro totalmente desfavorável. Agora na parte de mineração, preço para baixo, enfim, e para a CSN é bem relevante. O que tem sustentado a CSN foi o rumor de venda da participação da Uzi Minas num preço mais alto, o possível OPA, ou até tag along, que o tag along no caso foi arquivado já lá no CAD. Então acho que passou um news flow, tinha um news flow positivo, recompra de ações também que puxaram o papel, mas a gente acha que já deu o que tinha que dar, passou um pouco esse news flow, a gente acha que tem que corrigir, por isso que a gente colocou agora na nossa carteira short. A gente sempre vai fazer tiro curto com CSN, porque a gente sabe que muitas pessoas que ficam short em CSN se machucam porque, enfim, seja alguma coisa extraordinária como recompra de ações, alguma coisa que o Benjamin venha a divulgar, mas nesse nível a gente achou o risco-retorno interessante, por isso que a gente colocou, e de novo a gente continua bem pessimista com o setor, e CSN é uma das que a gente acha que está bem esticada. Ali não deveria. Aí já aproveita CCR e Uzi Minas. Uzi Minas pediram parecer e CCR pediram, por favor, depois eu falo de Embraer, Grendene e lojas americanas. CCR e Ecor caiu muito forte também por conta de resultado e cenário macro, mas é a mesma coisa, né? Quando a gente olha fundamento, tráfego de pesados caindo bem já desde o segundo semestre do ano passado e continua esse começo de ano. Obviamente isso tem um peso importante. Leves também, que estava segurando um pouco o resultado, já está começando a desacelerar bem, então o fundamento é ruim. Por outro lado, você tem taxa de juros, expectativa de taxa de juros crescente ali com o IPCA vindo em algumas leituras mais forte do que esperado. O Banco Central com um discurso um pouco mais duro com relação ao aumento de juros aqui. Então, com juros mais altos, você prejudica aí, já que é inversamente proporcional. Né? Então, você tem algumas questões aí, juros e também questão de fundamento estrutural muito ruim para as concessionárias
e a gente continua com a nossa cabeça há muito tempo atrás, a gente já vem falando ficar fora do setor. E além de CCR, trade um múltiplo alto ainda, enfim, então não faz nenhum sentido. Tem alguns outros setores muito mais interessantes em termos de perspectiva do que o de concessões. E os Minas também deu uma esticada por conta de possível tag along, OPA, etc. Mas eles até reportaram um resultado ok no primeiro TRI. Mas de novo é o mesmo racional do setor para CSN, nada animador, um múltiplo relativamente alto. Ali para os Minas a gente também recomenda ficar de fora, tá? Quem tem troca por algum outro setor, pelo menos parcialmente, ou até faz proteção. Boa, agora vamos lá, que tem várias perguntas aqui. Madruga da MB Bravo, boa Madruga. Para os próximos 6 meses, você ficaria posicionado em Embraer ou em Grendene? Embraer. Respondi. Boa. Vocês não acham Lame cara? Não, Lame faz parte. Você não pode olhar preço sobre lucro, é isso que a gente estava falando. Se você olhasse preço sobre lucro há 2 anos atrás, você compraria a Hering e venderia a Renner. Deve ter andado uns 150% a favor da Renner. E o preço sobre lucro de Hering está 9 vezes, Renner está 21. Como pode isso? Lucro cada vez menor de Hering, lucro cada vez maior de Renner, gestão, eles continuam comprando. Então, Lame mesma coisa. Não acho, não pode olhar lucro porque é uma empresa que se alavanca. Quando uma empresa se alavanca, por que é bom ela se alavancar? Primeiro, você tem o benefício tributário, o benefício fiscal, que quanto maior a despesa financeira, menos imposto você paga. Segundo, que é importante você olhar, se o seu retorno sobre capital investido é de 25%, vamos dar um exemplo assim, se você pega juros a 12,5%, você vai se alavancar até onde não puder mais, porque a sua diferença é que é o seu ganho. Mas se o seu retorno é 10, agora você não vai se alavancar de forma alguma, tem que esperar os juros voltarem. Então, no caso das lojas americanas, é isso. Por que ela quer abrir 800 lojas? Porque ela vê que o retorno em cada loja é de 1 ano e meio, 2 anos o payback. É impressionante. E ela fala, se eu abrir mais lojas, tenho mais receita, mais retorno, e entregou um semi-store sales de 9%. Aí o supermercado não entrega, ninguém entrega, só Renner entregou acima. Ela entregou de 9%. Olhando, o pessoal, mas tem Páscoa. Ela pegou 4 meses. Ela fez questão, falou, vou fazer até abril, para ninguém falar que teve diferença. Pegou esse ano todo acumulado até abril e ano passado cresceu 9%. Cresceu mais que a inflação, gente. Isso aí que interessa. Então, lojas americanas não é caro. O Edson da Visão está perguntando, quem tem Hering no preju de 30%? Melhor sair, tem proteção, eu espero um pouco. Montaria proteção. Proteção sempre tem. Montaria uma proteção. Para capturar uma alta e se proteger de uma possível queda. Mas montaria uma proteção bem aberta, assim, para de repente 30% de alta, 20% de queda. Né? É bem longa. Mas montaria uma proteção. Sair agora também é complicado. Montaria uma proteção. Direcional. O Rod Deus aqui perguntando. Rob Deus. Por alguma razão parece aquela nas últimas semanas? Sim, tem. Esperava-se sim. Primeiro, a Caixa Econômica reduzindo o financiamento, ela exigindo, né? O que aconteceu com o setor de real estate? Ele já vem muito ruim e aí a Caixa Econômica resolveu jogar pá de cal, né, no setor, né? Vou enterrar esse setor. Para imóveis até 750 mil, financiamento agora obrigatório, só 50%, imóveis usados. Para imóveis novos, para acima de 750 mil, 60% de entrada. Aí você fala, peraí, mas não tem nada a ver, ninguém mais troca de imóvel, vai ser isso. Os novos financiam 80%, ok, mas o cara tem que vender usado, quem quer partir por um melhor. Ou o cara vai só para um novo, não vai para o usado, então o secundário não anda. Então esse é um problema. Fora isso, tinham se solicitado pelas empresas de real estate, né, pelas empresas imobiliárias, que liberasse o compulsório 40 bilhões de reais para financiamento. Hoje foi negado, não faz sentido nenhum, nas colunas da Sônia Raci, não faz sentido nenhum o governo ficar colocando dinheiro, se está fazendo um aperto monetário, um ajuste fiscal, colocar dinheiro no setor de real estate. Então o setor todo de real estate caiu, por isso que o direcional também sofre. E, fora isso, se teve problema no FIES, como o Kim já citou, redução no volume no FIES, não vai ter para Minha Casa Minha Vida, fase 1, que é onde está o direcional, por conta que a gente não sabe inadimplência. Então, assim, vai cortar o governo, não tem como. E, mas não aparece, às vezes não está na mídia que ele está cortando aqui e ali, até Bolsa Família. É só ele falar assim, é só ele dificultar, como fez no FIES, é só ele dificultar, pede um monte de documento, ele dificulta. Dificultando, a pessoa não consegue renovar, tem esse problema, diminui o número de pessoas, assim vai. Então, está sendo afetado,
o setor como um todo. Nada sobre Grendene. Grendene a gente olha pouco, Madruga, então a gente até prefere Embraer nesse caso, que a gente acompanha mais de perto. É um ativo que tem um lucro fiscal elevado, porque ela tem benefícios de ter mudado a planta para o Ceará, e aí ela vai inflando isso, ela teria que montar novas fábricas para reduzir esse ganho, esse benefício fiscal que ela tem. Ela acaba gerando uma receita financeira, acaba não sendo um benefício interessante. O Thiago da Ática, olhando uma carteira de ações, quantos percentuais teriam em dólar? Desses percentuais, quanto Embraer, enquanto e Suzano, visto que são as preferidas do setor para dólar? É o que a gente tem. Hoje a gente tem 23% em dólar. 23%. Era 15 em Suzano, 8 em metade. Lembrando que agora, nesse curto prazo, a gente até foi um pouco mais agressivo e aumentou, sim, né? Mas acho que em torno de 20 é um bom peso. Aí, obviamente, com mais peso em Suzano do que em Embraer. Embraer é mais uma questão de valuation também, que caiu bastante. Então seria alguma coisa assim. Hoje a gente tem 15 e 8. 15 Suzano, 8 Embraer, completando 23%. Mas em grandes números, acho que 20% é um peso interessante. O Thiago tá te perguntando aqui, mas pô, falando de Hering, não compraria mais, visto que é um percentual pequeno da carteira? Foi um percentual pequeno, olhando para muito longo prazo, até poderia ser, sim, entendeu? Mas, esperando uma recuperação da economia daqui a 2 anos, aí a Hering tende a andar, tá largado ativo, isso é verdade e tal. É bem pouca posição. Bem pouca posição, é bem pouca mesmo. O Leonardo Acco perguntando, Celso, Renner pode corrigir no curto prazo? Ela está muito cara. É o relativo do muito caro, o Ambev também, nem nada cai. O gringo olha e fala, cara, eu tenho que estar no Brasil, eu compro gestão, eu compro ativos bons. É isso que a gente vem falando, por isso que a gente tem setor financeiro, Cielo, BB Seguridade, CETIP, a gente fala mesmo de BVMF, de vários ativos, são ativos bons. Aí quando surpreende positivo. A Hering, quando surpreende negativamente, tá ok? Obrigado, Madruga. Obrigado, Thiago. Comente OIBR3. Fala de OIBR. OIBR não teria o ativo, independente de ser 3 ou 4, muito por conta desse endividamento. Agora ela resolveu vender... O que era? Ela já vendeu as torres, está vendendo a call center agora. E já vendeu, está vendendo sede, está querendo vender a sede para alugar, era. Começa a ficar na situação, vou vender. Tem limite para você vender, né? Daqui a pouco não dá mais para vender nada. Então, vai diminuir a alavancagem? Pode diminuir. Só que vai continuar ainda complicado o nível de alavancagem, né? Dívida líquida sobre EBITDA. É igual que a Petrobras está querendo fazer, vender ativos, só que também se reduz o EBITDA. E aí, por que reduz o EBITDA? Porque você vai ter que pagar um aluguel por aquilo. Então, eu também acho que tem que vender, não tem que ter sede, não tem que ter antena, se discute, mas você pode compartilhar, também não vejo problema, desde que continue funcionando. Call center aí já começa a perguntar, né? Pô, daqui a pouco não tem mais funcionário, tudo terceirizado. A discussão é, a Oi vai ser comprada ou a Oi vai ser comprada ou vai comprar a TIM? Essa é a discussão. Falando economicamente, racionalmente, a Oi deveria ser vendida para a TIM e ser fatiada entre elas. Você guarda a palavra fatiada. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Mas, politicamente falando, o governo quer manter uma empresa que fale língua portuguesa, blá, 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 tentou com a Portugal Telecom, deu todo esse problema e voltou-se atrás. A Oi não entrou na licitação do 4G ano passado, só as outras. Se ela comprar a TIM, vai cair mais, ainda vai precisar de emissão de ações. Se ela for vendida, a OIBR tenderia a subir. Mas, cenário totalmente incerto, a gente prefere ficar de fora. Tá? O Elefante Branco, Raia Drogasil, eu fiz um trade curto, comprei em 26, vendi perto dos 28, Celso, porque achavam caro, e olha onde a criança está, preço sobre lucro vai de referência, mas o mercado tem vontade própria. Na Raia Drogasil é outra empresa que, nesse cenário, a gente já falou isso até, nesse cenário de pior econômica, ele é muito mais resiliente, Hipermarcas, Ambev, Raia Drogasil, por quê? Venda de medicamentos não cai, até aumenta. Né, num cenário desse de crise, de piora. E outras pessoas deixam de consumir produtos, mas não vão deixar de consumir remédio, porque elas podem até morrer. População envelhecendo precisa de mais remédios. Renda maior, mais remédio. Então isso veio aumentando até o bem-estar, né, da população com mais remédios. E aí fez com que a Raia do Brasil continuasse a subir. Mas é um ativo relativamente caro. Que até ativo caro e bom é Cielo, a gente continua preferindo. Cielo é um ativo caro, mas bom também. Tá? Imagina se a gente colocar todos os ativos caros na carteira, a bolsa começar a andar, complica também. Só porque o múltiplo tá alto não quer dizer que ele não vai subir mais, mas a gente acha que, de certa forma, estava desconfortável o risco-retorno, mas a Ambev também é uma empresa com múltiplo caro que sobe, enfim, você tem algumas questões aí que, obviamente, vão
além do preço lucro, mas vale a gente ficar de olho nisso, que uma hora pode corrigir. O que acham de Pomo 4? Pomo 4 a gente fica bem pessimista com o setor de novo, acho que é cair naquela questão macro de vendas de pesados aí muito ruins. No começo do ano a gente deve ver um ano bem difícil e desafiador para o setor. Então, Marco Polo, de novo, a gente no curto prazo a gente prefere ficar fora aí. Não tem muito trigger ali para as empresas a não ser negativo, né? A não ser piora do cenário macroeconômico, então risco-retorno ali não fica muito interessante. Agora, de novo, se o cliente ele está olhando longo prazo, enfim, depois que esse ciclo econômico passar, etc., para você ter uma alocação em bens de capital, Marco Polo é um bom veículo. Ali o management é muito bom, eles estão passando por um momento difícil, mas ela está negociando aí um múltiplo bem abaixo do que negociou historicamente. Então, uma posição de longo prazo para diversificar em bens de capital talvez faça sentido, mas sem grande exposição, e para curto prazo não teríamos de jeito algum. Boa. O Vete perguntou se você ficaria vendido em Petro, pensando especificamente no balanço. Não ficaria vendido em Petro, a gente só não tem. A gente tem na carteira short, mas está na carteira short, mas diversificado e direcional no ativo, eu acho bastante complicado. Eu acho que a dívida líquida vai vir, a gente espera acima de 5 vezes EBITDA, é isso que o mercado está olhando, mas vai depender do conference call na segunda-feira, espera-se que seja segunda, mas ir vendido para o ativo, acho que o resultado vem ruim, tá? Eu acho que o resultado operacional vem bom no segmento abastecimento e diesel e ruim pelo endividamento. Boa, teve uma pergunta até que você comentou do long and short, perguntando se não teremos mais call de long and short. Na verdade, Alan, a gente está focando muito mais em carteiras long contra carteiras short, como o Celso comentou. É muito mais racional você fazer desse jeito do que ficar concentrado numa venda de Petro, por exemplo, uma venda de Vale. Pode acontecer algum fator externo aí e fazer seu par desandar muito. A gente prefere ter uma carteira long e uma carteira short com uma visão mais de longo prazo. Então a gente vai trocando a ponta long dos ativos que a gente gosta, trocando a ponta short dos ativos que a gente não gosta, visando aí essa performance de médio e longo prazo. A gente acha muito mais racional e conservador fazer desse jeito, tá? Por isso que a gente está focando. Meme Glue, Magazine Luiza, estejam fora. O pessoal até brinca que a próxima empresa virar tipo uma PDG, desabar. Magazine Luiza depende de crédito, depende de crescimento econômico, eletrodoméstico, venda muito ruim, queda. Não teria mesmo Magazine Luiza. O problema de shortear é que é o maior nível short interest, né, sobre free float. O que é isso? É a maior taxa, acima de 10% pode ter squeeze, então ela está em 14%. É a maior taxa sobre o free float, esse é o maior problema em shortear Magazine Luiza, mas não teria mesmo. E o X-Wealth poderia traçar um perfil das ações bancárias com ênfase no Itaú. Itaú é um banco muito bem gerido, para a gente é o melhor banco em relação à gestão. Está dando crédito agora só para consignado e crédito imobiliário na pessoa física, para as empresas só para grandes empresas, pequenas, médias e microempresas ele está dando um crédito, está crescendo 1% só ano contra ano, só cresce em grandes empresas que ele conhece bastante o crédito e também em pessoa física, crédito consignado que tem baixo risco e crédito imobiliário com baixo risco. Veio aumentando o spread financeiro absurdamente, reportou um ROI, retorno sobre patrimônio, na casa de 24,5%, negocia a 9 vezes lucro, que acaba sendo uma barganha para a nossa bolsa que está negociando hoje, o que? 13 vezes e meia. Então é uma barganha Itaú em relação à nossa bolsa. Existem riscos? Sim. Um possível aumento de inadimplência que ainda não foi verificado. Um possível redução do ROI? Sim. Só que mesmo assim, ela está renegociando com um desconto grande. Patrimônio que ela entrega de retorno e taxa de juros. Ela vem aumentando o spread bancário. Crescimento de crédito tende a ser menor esse ano? Com certeza, até por conta desse receio com aumento de inadimplência. Elevação da contribuição social sobre lucro líquido de 15% para 17%. Então, o risco mas a gente já acredita que já esteja precificado aí e pode vir via ajuste fiscal. Bancos, tanto em momentos de crise quanto em momentos de melhora, os privados costumam reportar bons resultados e a gente acredita que a PDD, a provisão de devedores duvidosos, que subiu na casa de 30% nesse primeiro trimestre do ano em relação ao quarto trimestre,
foi muito por conta para esconder um bom resultado, dado que ela já reportou um lucro líquido de 5 bilhões e 800. Se não fosse isso, ela poderia reportar, já foi recorde, se não fosse isso, ela poderia reportar um lucro líquido de 7 bilhões de reais, porque o aumento da provisão foi na casa de 1 bilhão e 200, e aí fica muito mais fácil do governo falar, lá, Bradesco e Itaú reportando resultados maravilhosos, hein, Levi? Vamos começar a taxar mais? Ficaria mais fácil nesse sentido, eles elevaram as PDDs, as provisões de devedores duvidosos, por conta disso. A gente reitera o nosso call no setor financeiro e reitera principalmente exposição em Itaú. Só o Miguel DS está perguntando ações ON ou PN da Marco Polo. Não sei se era por conta do assunto que a gente estava falando de Marco Polo, mas se for para ter alguma, é obviamente PN, por conta de liquidez. Eu acho que é isso, o pessoal falando para a JBS, a gente não gosta de JBS, mais pelo setor envolvido e governança corporativa, né? Vem crescendo lá fora, exportação melhorando, tudo mais no mercado doméstico, o consumo vem diminuindo por conta do preço, né? A gente está vendo isso principalmente em Brasil Foods. O BES, né, que é aqui o outro banco, cara, uma pergunta aqui, uma subida interessante que vocês acham, a gente não gosta de bancos pequenos nem médios, a gente prefere, dado o desconto hoje dos bancos grandes, que tem um retorno maior, a gente prefere exposição a banco e, no caso, Itaú. Ok, senhores. Acho que é isso. Né? A gente fica por aqui. 12h31. Obrigado pela audiência. Produção, como é que está a audiência aí na TV, produção? 584 pessoas na XPTV. A gente agradece aí a participação de todos. E amanhã tem bastante programas. Amanhã a gente tem XP Connection a partir das 11 horas. Às 3 horas, tudo na Infomani, às 3 horas tem o Batalha do Século, eu e Fernando Góes, para a gente debater aí. E fora a reunião matinal e a hora do gráfico tem mais 4 horas. Amanhã é um dia bem cheio aí para todos, ok? Um excelente dia a todos aí, boa tarde a todos e voltamos amanhã. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal, boa tarde, bom almoço e até amanhã.